Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando para falar do Fla-Flu. Pedro brilhou, meteu 2, jogou demais, perdão, e o Fluminense pressionou legal no fim, quase empatou o jogo, né? Clássico maneiro no Maracanã, bom jogo que deixou o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão. Bora fazer o seguinte, começar mostrando o show desse cara aqui, Pedro. Fla-Flu, Maracanã. Tá aí um combo que esse camisa 9 adora. O Pedro é um grande jogador, cara. Eu sou suspeito para falar que além de admirar ele como atleta, eu admiro ele como pessoa, como ser humano, como amigo. Pedro alcançou algumas marcas relevantes nesse domingo. Cada marca eu fico muito feliz, mas eu não sei todas que eu tenho, mas espero poder atingir ainda mais com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão dos pontos corridos. Quarto maior artilheiro, agora de forma isolada, do Maracanã. E mais 2 para conta, em cima do rival que mais sofre com ele. Inesquecível, porque pelo contexto que foi, né, acho que individualmente falando também, pela marca que eu atingi hoje, pelo gol que foi um gol muito bonito. E o tal gol bonito saiu cedo, aos 7 minutos de jogo. O lançamento do goleiro Fábio para Samuel Xavier não deu certo. E Pedro já tinha pensado em tudo. Pedro brilhante, artilheiro, ele conhece o caminho do gol. Pedro! Já sabia, né, porque ele veio aqui chutar a bola para frente. E eu pensei na hora, se a bola vier em mim, eu vou girar e bater, e foi o que aconteceu. Daqueles gols para ver de todos os ângulos. E nunca mais esquecer. É um gol muito lindo no clássico e por isso que eu vou levar para minha vida. Que jogadaça, que visão, lance de raro talento de Pedro. E o que dizer dessa bola para Plata? Parecia passe de camisa 10 clássico. Mas o equatoriano parou em falha. E o passe do Pedro foi sensacional. Tem muita visão, tem muita categoria. Pedro estava a fim de jogo e aproveitou com categoria o toque de 3 dedos de Samuel Lino. 2-0 Flamengo. De peito é bonito! Pedro! É um lance onde eu penso num recurso onde vai me facilitar ali, né? Eu já estava sem goleiro e pude só escorar para dentro da rede. Depois ele finalizou, Fábio pegou, de costas fez o terceiro, comemorou, mas estava impedido. No momento do chute, o Fábio está à frente do Pedro. O chute cheio de efeito, bem que merecia entrar. Mas parou na trave. Que noite do Pedro, hein? Que noite! Fez 2, tá querendo mais, tá querendo um terceiro. Estou muito feliz por ele, 2 golaços, quase um terceiro ali, um hat-trick. Vitória garantida, graças a Pedro. 9º gol em cima do ex-clube. 72 gols no Brasileirão, que fazem dele o maior goleador do Flamengo na era dos pontos corridos. 163 com a camisa do Flamengo no total. 6º no ranking dos maiores artilheiros da história do clube. Números impressionantes depois de um Fla-Flu. Para ser lembrado para sempre na minha vida. Eu trabalho para isso, para dar o meu melhor e conquistar grandes coisas aqui com essa camisa. E ontem ele resolveu dar o melhor mesmo, assim, o jogo inteiro, impressionante como jogou. O Pedro não para de melhorar, inclusive, os números dele, claro, né? Se isolou como 4º maior artilheiro da história do Maracanã, com 114 gols, passou Doval, agora só tá atrás de Romário, Roberto Dinamite e Zico. Tá no meio dos gigantes, né? E a gente viu aí que o primeiro gol do Pedro no Fla-Flu foi uma pintura, né? Bora ver algumas reações, então, dos jogadores logo depois desse golaço? O Pedro já tinha chutado e o Plata tava ali vendo tudo de frente. E nem acreditou no lance. Olha lá. E na comemoração, o Pedro foi engolido pelos companheiros. Levou aquele monte de tapinha de amor na cabeça. Léo Pereira fez aquele gesto clássico com a mão, olha lá. Parece que tá dizendo Léo Ortiz com a mão na cabeça. Todo mundo sem entender direito o que o Pedro arrumou. Ele arrumou foi um golaço, né? Segundo gol do Pedro também foi bonitão, né? Não só pelo toque de peito ali para fazer o gol, mas também pelo passe de Samuel Lino. Tá ali tendo a chuteira engraxada. Vamos ver essa jogada de novo? Solta aí. Cara, que passe de trivela do Samuel Lino, certinho lá no peito do Pedro, ó. Que coisa linda, estufou, só escorou. É o famoso passe faz e me abraça, né? Categoria demais aí da dupla. Lino, aliás, fez um bom jogo. Pedro com grande recurso dele. Uma das especialidades do Pedro é esse toque de peito. E é sobre isso que a gente vai falar
exatamente agora. Tá aqui, ó. Esse aí, por exemplo, foi o primeiro gol do Pedro, de peito pelo Flamengo, e esse aí contra o Vasco naquele 6-1. E tem mais também, é uma marca registrada realmente, o cara que tem uma facilidade enorme para fazer gol de peito, o Pedro. Agora falando do lado do Fluminense, gente, aí, mais uma vez, ó, tem mais. Tem passe também, tem gol, Pedro é o cara realmente. Tava um cabelinho esquisito ali, ó lá, meio lourinho, né? Como é que fala? Nevou, né? Vamos agora pro lado do Fluminense. Vamos lá, Lúcio Acosta, logo no início do jogo, com 6 minutos de jogo, levou uma bolada no rosto, cara, ali no pé da orelha, e acabou desabando. E aí teve que sair do jogo por causa do seguinte, não foi pela bolada, olha como ele dobra o joelho esquerdo nesse lance. Bolado do Léo Ortiz em cima dele, ele sai de maca, chorando. Há uma suspeita de torção, vai fazer exames hoje para saber a gravidade, a gente está vendo, o Ganso entrou no lugar dele. No primeiro tempo, o Fluminense só finalizou 2 vezes, nenhuma no gol, mas no segundo tempo, o Fluminense acreditou muito depois de fazer 2-1, foi guerreiro, foi para pressão, quer ver? Fez o gol, inclusive, de honra nessa paçocada aí do Alexandre, que o Savarino se joga e faz o gol do Fluminense, ó. E chega antes do Léo Ortiz, chega antes do Rossi e faz o gol. Depois o Savarino cruza, Castilho sozinho, cabeceia para fora, Castilho. Agora um chute de fora da área do Hércules, Rossi foi lá buscar. Teve mais. Arana, dentro da área, chuta, a bola bate na coxa ali do Léo Pereira, vai para escanteio. E o Zubeldia disse que a derrota não teve nada a ver com o tal do adiamento do clássico de sábado para domingo. Quando uma equipe não vence, ainda mais num clássico, apontamos o dedo em alguém para explicar a derrota. A nossa parte é pensar na partida e fizemos isso. Fizemos um primeiro tempo ruim, tivemos muitos erros. Assuma a responsabilidade. A diretoria tem seus argumentos. Jamais colocaria essa derrota na conta desse tema. A mudança não influenciou em nada no que aconteceu. Acho que não mesmo. E o Carrascal, hein? O cara entrou pilhado, rapaz, no segundo tempo e resolveu só distribuir pancada. Ele que é muito bom jogador. Primeiro ele tentou ser expulso nessa pisada aí, na canela do Canóbio. Olha, desleal, sem necessidade, por cima e por baixo. Aí o VAR não viu, o juiz não viu, o jogo seguiu. Aí ele não ficou satisfeito não, quero ser expulso de qualquer maneira. Aí dá uma tesoura por trás, em cima do Guga, jogada ali no meio de campo e acabou, aí sim, Carrascal sendo expulso, levando o vermelho direto. Finalmente ali o juiz viu o que aconteceu. Expulso Carrascal, que coisa, hein? O que o Pedro fez ontem é proibido para menores de 18 anos. Quem? Pedro. Por favor, eu trouxe o Pedro. Olha aqui, gente! Eu ver! Esse Pedro fala... Ô, Pardal, tem um microfone pro Pedro? Esse Pedro fala não, né? Pra não quebrar o imaginário. Não, só faz gol aí. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. Sabe, esse aqui, sabe quem é ele? O Vene Casagrande. Ele é o Rodrigo, nosso estagiário. Eu cheguei na redação, falei, e que Vene tá contratando o Pedro? Ele entrou ali, eu não sabia de nada. Falei, trouxeram o sósia do Pedro mesmo hoje? Não, ele é o Rodrigo, nosso estagiário aqui. Tá 2 meses aqui mais ou menos, né, Rodrigo? Aí eu tava no meu camarim, o nosso Igor Pérez chegou e falou assim, olha o Pedro aí. Quando abriu a porta, tava o Pedro lá no meu camarim, eu falei, e ele falou que quando ele tá louro, esquece, tá? Quando ele tá louro, quando tá platinado, ele é Flamengo, o Rodrigo é. Tu acha que ele tá agarrado nessa É óbvio que é. Jeito? Aí era pra promover agora, imagina. Vem cá, você tá feliz, né? É. Ganhar de Fla-Flu é normal. Exatamente. Ô, Cris. Não, olha só. Agradeça aos tricolores. Agradeça aos tricolores, eles ajudaram, cara. Caio, ganhar Fla-Flu é normal. Ô, Cris, o que tá acontecendo, Cris? Cris? Faltou. Hoje ele igual tá futebol com as palavras. Tem que agradecer quem que você falou? A todos os tricolores. Por que, Vene Casagrande? Pô, eles aceitaram mudar o dia, ajudou a gente. Danado. Obrigada, tá, Você acha que o Pedro ia estar desse jeito se o jogo fosse sábado? Ah lá. Valeu, Pedro. Eu vou arrumar um negócio pra você fazer dia 3 de maio, pra você não precisar ir pro Maracanã, tá? Ó, e o beijo. E o Pedro nosso aqui, que o Pedro de verdade,
que nasceu foi no Fluminense, né? Pois é. O pessoal acaba esquecendo. A lei O do Flamengo ex. nasceu do Fluminense também, Vene Casagrande? Ou esse é um grande debate? É um grande debate. Ai, não tem coisa mais linda que a história dos clubes do Rio de Janeiro. É um grande debate. Se vocês não conhecem, leiam mais sobre, porque nós somos quase que a origem do futebol brasileiro, Pois né? é. Também. Envolve remo. Remo te lembra algo, Caio? Lembra? O início do Clube de Regatas Vasco da Gama. Envolve remo na história. Toma! Remo, que é uma atividade que você tem que estar muito descansado pra fazer, porque Sim, você tem que estar com a questão cardiorrespiratória É em isso. dia, é braço, é perna. Aí, se você não viajar, se você não... tudo fica melhor. Deu jeito? Não deu jeito. Bota aqui na tela. Falando em Ele braço não... e perna, Vene, voltei pra academia essa semana com uma dor na coxa. E ela sobrou pra você. Toma! As duas aqui. Mal consigo andar. Briguem. Toma, toma! Briguem. Ele não vem mais. Tá? Olha isso, gente, na minha tela. Veja só. Meu Deus, gente. Ah, parou, né, Cris? Tava dando bordoada neles toda hora, agora tá com esse negócio aí, Cris? Qual é o negócio aí? O que houve? Oh, meu Deus. E o Flamengo postou isso, Vene Casagrande? Vence o Mengão, é normal. Em clássico eletrizante, o Mengão conquista a vitória sobre o Fluminense, como de costume. Os gols do Mengão foram marcados por ex-Flu. Pedro. E acabou esse negócio de invencibilidade também, mandante no Maracanã. Isso aí acabou também, tá? Acabou? Acabou. Era Flu-Flá? Era Flu-Flá. Meu Deus, o Flamengo venceu o Fluminense no Maracanã e com o resultado, o rubro-negro assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Fluminense não só perdeu o jogo, como perdeu também a vice-liderança do campeonato. O Flávio Nick tava lá e conta tudo que foi um clássico e começou bem antes do sábado, do domingo. Já tô até confusa, não sei qual foi o dia. Rodou. Uma bolada na cabeça aos 10 segundos tirou Lúcio Acosta do clássico. Sem seu principal jogador, o Fluminense viu o Flamengo tomar conta do jogo desde o chute do Everton Araújo. Aos 6 minutos, Fábio saiu jogando e demorou para se reposicionar. Pedro percebeu o gol vazio, foi rápido e de longe mandou para dentro. Um golaço que rendeu ao atacante elogios do próprio goleiro tricolor. Até o próprio Fábio falou que eu pensei muito rápido e realmente eu pensei rápido. Quando ele sai da área para chutar para frente, eu já penso, se a bola viesse em mim eu ia girar e bater, e foi o que aconteceu. O Lino, se eu não me engano, deu um passe para frente e eu girei chutando, eu nem olhei pro gol, já sabia que o gol estava para lá e tive felicidade no chute. Mesmo em vantagem, o Flamengo seguiu mais perto do gol. O chute do Lino foi desviado e Fábio fez um milagre para evitar o segundo. Depois do escanteio, teve gente comemorando essa cabeçada do Léo Pereira para fora. Arrascaeta cobrou falta com perigo em um primeiro tempo em que praticamente só o Flamengo jogou no Maracanã. En el momento que jugamos mal, que fueron un tiempo o un poco más de un tiempo, el responsable absoluto de que el equipo no haya jugado bien soy yo, independientemente de los nombres. O Flamengo continuou melhor e teve mais espaço para atacar no segundo tempo. Plata, cara a cara com Fábio, perdeu uma chance incrível. Aos 5 minutos, Lino cruzou e o Pedro, destaque do clássico, empurrou com peito para superar o Gabigol e se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século, com 164 gols. Vai ser inesquecível, como eu saí do campo falando ali, esse gol eu vou levar pro resto da minha vida, não só pelo gol, mas pelo contexto do gol ali, por atingir essa marca tão especial, algumas marcas que eu atingi hoje que nem sei, passaram para mim, o Rafa passou, que eu nem sei, mas como eu falei, eu não penso nas marcas, acontece naturalmente, eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor e ajudar coletivamente também. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali.
Eu chamei o Zé, o auxiliar dele, do Jardim, porque no treino eu faço um lance desse e o goleiro acaba pegando, ele vem falar comigo, eu falei, não, fica tranquilo. Mas ali eu levei na brincadeira, eu falei, o Paquetá, não, eu vou fazer um gol de peito ainda e vou nele. Depois da boa jogada do Plata, Pedro viu Fábio salvar o Flu outra vez. Na sequência do lance, o atacante fez mais um, só que estava impedido. Aos 15 da etapa final, o Fluminense, enfim, criou a primeira oportunidade com Serna em posição duvidosa. Faltou pouco para sair o terceiro do Pedro. A trave apareceu no caminho. O Flu acordou e passou a pressionar. Castilho mandou para fora. Hércules, de longe, obrigou Rossi a mandar para escanteio. Na cabeçada do René, o goleiro rubro-negro fez uma ponte para evitar o gol do Flu. O time tricolor acabou diminuindo depois de uma falha do Alexandro. Savarino, de carrinho, fez o gol que colocou fogo no jogo. O Flu criou várias chances para empatar. Castilho errou uma cabeçada livre. O Flamengo respondeu com Carrascal. Fábio fez uma defesa estranha. Bruno Henrique arrancou sozinho. Teve tudo para matar o jogo. Driblou o Fábio, mas bateu para fora. No acréscimo, o Fluminense ainda criou 3 chances. Hércules arriscou outra vez de longe. Carrascal foi expulso por falta dura no Guga. Nesse lance, a bola sobrou limpa para o Arana. Léo Pereira apareceu como um herói para evitar o empate. Foi um pouco do que eu tenho trabalhado e tenho aguçado um pouco dessa leitura, assim. Então ali eu sabia que a equipe dele estava numa pressão muito forte para tentar o empate. E mais ou menos ali um instinto de querer proteger mesmo o gol. No último ato do Fla-Flu, Castilho cabeceou perto da trave do Rossi, decretando a vitória rubro-negra. O Flamengo acaba com a invencibilidade de 22 jogos do Fluminense como mandante. O time do técnico Leonardo Jardim ainda ultrapassa o rival na tabela de classificação e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, na final do Carioca foi muito mais equilibrado, hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. O Fla-Flu do polêmico adiamento virou também o clássico do Pedro no Maracanã. Esse cara é muito simples, Fernandinha Maia. Eu só preciso do Flamengo ganhando pra eu ficar feliz. Muito bem. Não preciso de mais nada, ainda mais um Fla-Flu. Obrigado, Cris. Valeu por colaborar aí. Tamo junto, Cris. Olha só, que danado. E ele com as canjicas de fora, Cris. Daqui a pouco eu quero saber com o Caio se o Fluminense começou perdendo o clássico antes da bola rolar. Ele vai dizer, mas antes de Vene Casagrande, o grande protagonista desse jogo, obviamente, foi o garoto Pedro, né? Que é cria da base do Fluminense, mas que talvez ninguém lembre mais, porque ele já escreveu uma belíssima história aí com a camisa do Flamengo. Mas além de Pedro, que tem 163 gols, o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, e eu comecei a querer parar de falar isso depois que o Zico ficou bravo. Eu não gosto de ver o Zico bravo, porque eu amo o Zico. Depois que eu nunca tinha visto o Zico bravo. Também Depois que eu vi o Zico bravo, eu até parei de falar esse negócio de século, né? Mas aí tá tudo bem. O Zico é o maior do Flamengo, né, Vene Casagrande? Nunca ninguém vai pegar. Isso aí tá feito. Vene Casagrande, Leonardo Jardim também foi outro grande protagonista desse jogo, na sua opinião, Vene? Concordo com você, Fernandinha Maia, pelo estilo de jogo dele, pelo plano de jogo dele. Primeiro, o Flamengo teve sucesso em 75 minutos da partida, porque para mim foi melhor que o Fluminense em 75 minutos do confronto durante os 90 minutos, por conta da estratégia do treinador do Flamengo, que soube neutralizar muito bem o principal jogador do Fluminense no meio de campo, que se chama Martinelli. E eu acho que o Martinelli fez um jogo muito abaixo, não por culpa dele, por culpa, obviamente, do trabalho do Leonardo Jardim. Porque com o Everton Araújo, Lucas Paquetá e também o Arrascaeta ali no meio de campo, ele soube neutralizar muito bem esse bom motorzinho do Fluminense. Além disso,
a gente pôde ver um setor ofensivo do Flamengo trabalhando de uma maneira muito boa. Gonzalo Plata, apesar de ter perdido uma finalização ali, um gol cara a cara, após um lindo passe do Pedro, ele fez um grande jogo. Samuel Lino, novamente, fez uma grande partida, mas alguns torcedores gostam de analisar apenas números e acabam não vendo e enxergando como o jogador foi importante durante o jogo. Inclusive, ele deu 2 assistências e para o gol do Pedro, aquele de peito, ele deu um passe assim primoroso, de 3 dedos, algo assim absurdo, que poucos jogadores conseguem fazer. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, não só individualmente falando, mas também no plano de jogo no coletivo. Porque, querendo ou não, o Flamengo precisava fazer um jogo como esse para poder convencer o torcedor rubro-negro. E fez uma grande partida. Óbvio, o Flamengo poderia ter matado o jogo antes? Poderia. Teve chance de fazer 2, 3 e até mesmo 4. E aí deu chance do adversário, o Fluminense, que tem uma boa equipe, muito bem treinado, quase conseguiu empate, embora eu considere o resultado extremamente justo. O Flamengo mereceu vencer esse duelo porque fez um grande jogo. Arrisco a dizer que foi o melhor jogo do técnico Leonardo Jardim à frente do Flamengo. E com a derrota para o Flamengo, o Fluminense perdeu a invencibilidade de 22 jogos como mandante. A última vez que havia perdido até então era contra o Corinthians no ano passado. Além disso, o resultado ainda encerrou uma sequência histórica do tricolor no Brasileirão, de 14 vitórias consecutivas no campeonato. E aí o Zubeldia tinha 100% de aproveitamento. Ô, Caio Caessa, você acha que o Fluminense começa perdendo esse clássico antes da bola rolar, é isso? Com certeza, Fernandinho. O Fluminense começou a perder o clássico contra o Flamengo já na semana anterior, quando cede aos pedidos do Flamengo, toda a polêmica que envolveu a semana. Porque, na minha opinião, já falei aqui nesse programa, eu sou muito romântico, né? Acredito muito em algumas nuances do futebol fora de campo. E a energia que você transmite para um jogo, a sinergia com a sua arquibancada faz toda a diferença, principalmente num clássico. E por tudo que aconteceu durante a semana, o tanto que a diretoria do Fluminense irritou o seu torcedor, você já vai para esse clássico com isso abalado. Então, ao mesmo tempo que a torcida do Flamengo foi ao Maracanã ontem, com o ego inflado, com a certeza de que o Flamengo é isso aí, o Flamengo manda e desmanda no futebol brasileiro, tem que respeitar, muitos torcedores do Flamengo foram nessa, teve muito torcedor do Fluminense que foi ao Maracanã, pelo menos em dúvida, assim, pela postura do seu clube, né? A postura da sua diretoria e, consequentemente, chateado do no clube. mínimo, né, Caio? Chateado no mínimo. E aí, quando você vai assim, você já perde algo que é essencial para um clássico, que é essa vontade, essa sinergia, isso funcionando junto sempre ajuda. E não à toa o Flamengo entra no jogo, coincidência ou não, muito mais ligado do que o Fluminense. E aqui vale um elogio também ao técnico Leonardo Jardim, que durante a entrevista coletiva falou que fez uma análise, estudou os últimos Fla-Flus. Eu acho isso muito importante, não só para jogos em si, mas principalmente em clássicos. Porque você estuda a história do confronto, você consegue contextualizar esse jogo. E o Leonardo Jardim foi muito feliz quando ele diz que o Fluminense vinha entrando mais ligado do que o Flamengo nos clássicos. E isso fazia diferença. O Fluminense, não à toa, incomodou o Flamengo muitas vezes nos últimos clássicos. E ele pediu aos jogadores dele que dessa vez fosse diferente. E o que a gente viu dentro de campo, coincidência ou não, por tudo que aconteceu ao longo da semana, foi um Flamengo muito mais ligado desde o início e que desde o primeiro tempo ali já merecia estar vencendo por mais de um gol, 2, 3 ou até 4, assim. Pelo tanto que foi diferente a atuação do Flamengo em relação ao Fluminense, que quando foi acordar no jogo até poderia ter empatado. Me lembrou muito, inclusive, o jogo que o Fluminense jogou muito mais do que o Vasco e no final acabou chamando o Vasco para o seu campo, o Vasco conseguiu a virada. Mas quando o Fluminense decidiu acordar, apesar de ter tido chance, já era tarde e o resultado mais justo era que o Flamengo vencesse mesmo. E quando a gente vê essa invencibilidade, sobretudo no Maracanã, a gente mostra que a potência não é só o gramado do Maracanã ou a logística para o Maracanã, é obviamente a torcida do Fluminense, que acho que foi em 2024, saiu uma pesquisa em que era a torcida, eu acho que cantava por mais tempo, em arquibancadas aqui do nosso Rio de Janeiro. É uma torcida que está sempre apoiando. Às vezes as pessoas falam do número de torcedores nas arquibancadas, mas eu acho que é muito saudável o número que vai. E o torcedor tricolor está sempre apoiando, sempre fazendo uma festa bonita. E não é à toa, não é coincidência que os números do Fluminense no Maracanã são tão poderosos. É porque tem o 12º jogador, que é o seu torcedor na arquibancada. E foi como o Caio falou, para esse jogo ele foi muito machucado, ele foi muito magoado, ele passou irritado os últimos dias antes daquele jogo. E além disso, é o dia, né, Cris, que quando o pão cai, a manteiga cai com a cara pro chão, não é?
Não foi mais ou menos assim que aconteceu? Porque o Lúcio Acosta, ele precisou ser substituído logo no início da partida, após tomar uma bolada e acabou pisando em falso. Ele vai fazer exames, o jogador, né? E ainda não saiu o resultado dos exames, mas tá aí o Lúcio Acosta que vai fazer exame hoje para identificar se é uma coisa grave ou não. Vene Casagrande, aí é uma falta de sorte total. Mas nesse caso aí, o Zubeldia ajudou a manteiga a cair para baixo, né? Por quê, Vene? Porque ele teve a oportunidade de colocar um jogador que está se destacando nos últimos jogos, Qual que é o o nome Savarino. dele? O meu baixinho. Tanto é que, no segundo tempo, o Fluminense melhora após a entrada do Savarino. E isso não é coincidência. Aí, quando você perde o Lúcio Acosta com 5 minutos do primeiro tempo, o que todo mundo imaginou? Ele vai colocar o Savarino. E não, ele coloca o Ganso. E assim, gente, o Ganso não vem fazendo grandes partidas. E por característica, não fazia o menor sentido ele colocar o Ganso. Até pelo entendimento do jogo dele, ele tentou explicar isso na entrevista coletiva, mas eu, particularmente, assim, não compreendi o que ele quis explicar. Acho até que ele saiu em defesa do Ganso e fez certo. Ele, como treinador, ele não iria criticar o Ganso. Mas eu acho que o Zubeldia, nesse momento, ele errou. Ele poderia ter colocado o Savarino e não ter colocado o Ganso. E a partida mostrou isso, porque o Fluminense melhora a partir do momento do Savarino. Ô, Caio, no jogo da prancheta entre Zubeldia e Léo Jardim, que já foi amplamente elogiado aqui pelo Vene Casagrande, nesse jogo até ele disse que foi o melhor jogo do Léo, assim, à frente do Flamengo. Você acha que venceu, obviamente venceu o Léo, mas quais foram as maiores virtudes do Léo nesse jogo, o Jardim, treinador do Flamengo, e as piores escolhas do Zubeldia para essa partida também? Fernandinha, acho que claramente o Léo Jardim venceu esse duelo tático por muito. O placar até maquia um pouco o que foi o resultado, porque era para ter sido de muito mais pelo que foi o jogo. E, na minha opinião, principalmente no meio de campo está essa diferença, né? O quanto que o Leonardo Jardim mobilizou o meio de campo dele para ganhar o jogo ali naquele espaço e o quanto o técnico Zubeldia foi infeliz nas suas escolhas desde o início, mas também quando pôde corrigir não o fez. Porque assim, o Paulo Henrique Ganso é um craque de bola, um gênio, a gente sabe o quanto ele é bom tecnicamente, mas para a intensidade que pedia esse jogo, principalmente do lado do time do Flamengo, que é um time muito intenso, não cabia o Paulo Henrique Ganso desde o início do jogo. Isso ficou provado logo depois quando o Savarino entra. O Fluminense muda de postura, consegue as suas melhores oportunidades. Então ontem foi um dia muito infeliz para o Zubeldia e muito feliz para o técnico Leonardo Jardim. Eu não sei se vocês vão concordar calma comigo. aí. Eu quase entrei na sua frente aqui. Foi quase. Ai, desculpa, tá? Porque também o dia pode não estar bom para você, mas não tá bom para mim também, tá bom? Pai, eu vou falar um recado. Você quer falar aí, né? Então, algo sobre o Leonardo Jardim que eu achei extremamente importante, porque assim, ele quando ele perde o Pulgar e o Jorginho, fica na cabeça assim, como é que ele vai fazer com a saída de bola? Porque o Everton Araújo não é o forte dele. Sim. A gente sabe disso. O forte dele é combate, é combater. Ele é aquele volantão tradicional. O que ele fez? Exatamente. O que ele fez nesses dois jogos com o Everton Araújo e Paquetá? Ele fez o Paquetá recuar mais que o Everton Araújo para o Paquetá fazer a saída de bola e ele deixou o Everton Araújo, na maioria do tempo ali do jogo, mais adiantado, dando combate. Então, funcionou perfeitamente. Perfeito. Ontem a gente pôde ver isso. A todo momento o Paquetá recuando muito mais que o Everton Araújo e o Paquetá, inclusive, fez uma grande partida. O Paquetá começou a entender que se ele não voltar a jogar futebol, ele não vai para a Copa do Mundo. Agora ele voltou a jogar bem. Muito bem. O meio-campista Thiago Almada recusou uma ida ao Flamengo para permanecer no Atlético de Madrid na última janela. No entanto, o argentino vive uma situação difícil na equipe colchonera e pouco vem sendo utilizado nos últimos jogos. Neste cenário, a torcida rubro-negra voltou a demonstrar o desejo por sua contratação nas redes sociais. Nas redes sociais, torcedores pediram a contratação do craque argentino. Abre aspas. Tem que trazer o Almada e um jogador que divida as jogadas ofensivas com a Arrascaeta. Escreveu um torcedor no X. As manifestações deixam claro o desejo da torcida rubro-negra em ver o meia do Atlético no elenco. Além disso, o momento instável vivido por Almada sob o comando de Diego Simeone é visto como uma possível brecha para facilitar uma negociação futura. O Flamengo não apenas demonstrou interesse em Thiago Almada na última janela, como também chegou a formalizar duas propostas. As conversas com o Atlético de Madrid avançaram, mas não foram concluídas por um fator decisivo, a vontade do jogador. Após se destacar pelo Botafogo, Almada se transferiu para o futebol europeu em janeiro de 2025 para atuar no Lyon, da França. Poucos meses depois, em julho, foi negociado com o Atlético de Madrid, onde passou a atuar sob comando de Simeone. Com o desempenho abaixo do esperado, o clube espanhol já considerava sua saída. No entanto, o jogador optou por permanecer, acreditando que poderia conquistar espaço.
Até o momento, isso não aconteceu, e o cenário segue indefinido para a próxima janela. O ex-meio-campista do Botafogo foi contratado pelo Atlético em julho de 2025 por cerca de 21 milhões de euros, aproximadamente 135 milhões de reais na cotação da época. O valor foi considerado acessível e pode ser recuperado pelo clube em uma eventual negociação. O Flamengo acompanha atentamente a situação do meia argentino. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O craque argentino, Thiago Almada, seria um excelente reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo, se inscreve para não perder.